existem religiões mais corretas do que outras? Existe perigo em professar alguma crença? A resposta deveria ser não. Entraram no nosso terreiro e quebraram tudo. Me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeiro. Disseram que eu ia pro inferno. É uma nova roupagem da Inquisição. Não caçando as bruxas. Nós somos as bruxas para esse povo. Em pleno século XXI, guerras são travadas no mundo porque fiéis querem impor as suas verdades e sequer aceitam ouvir a verdade do outro. E no Brasil, por incrível que pareça, casos de violência contra praticantes de religiões afro-brasileiras têm se tornado cada vez mais frequentes. Será que estamos nos tornando um país intolerante? Representantes de religiões de matriz africana vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado debater o problema. Veja agora no Em Discussão. Obaíru louco, Obaíru louco, Yamaseco aira ogé. Afonja opo manjalecan, araloco laia, tobi forixá. Oba chorum, ara oba ogé. Oba chorum, ara oba ogé. Que a saudação em forma de cantoria sirva para que a gente avance mais na construção de um país de fato com igualdade, com plena liberdade, justiça e um país que seja de fato bom para todos. Os casos de intolerância religiosa em nosso país, ele está cada vez mais forte. O caso da casa de Babazinho, o caso da casa de Pai Dejaí, de Pai Adalto e de tantas outras casas que tem muitos pais de santo, mães de santo, que não denunciam com medo da represária. Há um mês atrás, sofremos uma intolerância, entraram no nosso terreiro e quebraram tudo, entendeu? Fui à delegacia, registrei BO, viu, senador? E nada aconteceu, viu? Um mês depois, entraram e atearam fogo. Eu acho uma falta de respeito, eu acho uma falta de humanidade. Eu quero pedir ao senhor, junto com os demais órgãos competentes, que não deixe passar batido, que tome uma providência e que faça alguma coisa por nós, porque estamos vulneráveis. Ainda ontem, uma outra casa em Águas Lindas foi ateada a fogo. Tu tá me entendendo? Então esse negócio está ficando desenfreado. Fique certo que isso aqui já é uma ação nossa e vamos fazer todo o possível e levar isso a todas as autoridades. Há 3 meses atrás, eu atravessando a Rua 3, centro de Goiânia, meio-dia, me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeiro. Disseram que eu ia pro inferno. Uma menina de 14 anos em Curitiba, ela apareceu em uma imagem com a mãe dela no Facebook, uma imagem bonita com a criança, com um torsozinho assim na cabeça, e foi só isso. Quando ela chegou na escola, senador, ela foi afrontada pelos coleguinhas, dizendo, chuta que é macumba. E ali os colegas pegaram ela, bateram muito nessa criança, ela está com o rosto muito deformado. A minha casa, Leaxé, Araúrum e Abagi, ela está localizada hoje em dia numa área que entrou em guerra, infelizmente. Nós estamos sendo obrigados a nos retirar dessa área por causa da prefeitura do senhor Eduardo Paes e por causa também das Olimpíadas. Nós moramos lá há mais de 40 anos. Eu fui muitas vezes na subprefeitura da Barra para resolver o meu caso. E fui humilhada, fui massacrada. Senador, quando o senhor foi governador aqui em Brasília, no Distrito Federal, o senhor criou uma das leis que tratava da
da adoção de parques e jardins, certo? Em 98, se eu não me engano. E de lá saiu alguns movimentos para a adaptação de casas, de terrenos para casas de santo. E nunca saiu do papel. Entra governo, sai governo e as nossas casas continuam em residências. Nós tivemos recentemente a casa de Mãe Vilcilene, Águas Lindas também, que teve um problema onde para ela conseguir voltar a tocar, para conceder, para ter a concessão do alvará de funcionamento, ela teve que mexer na casa dela para abafar os sons dos atabaques. Daqui a pouco a gente vai ter que botar um som para tocar e tocar para os orixás já com CD gravado. Até na Bahia, um prefeito mandou destruir um terreiro de candomblé, mas depois voltou atrás pela pressão que sofreu da classe política, inclusive a nossa pressão, para que reconstruísse. Isso está acontecendo no Rio, acontece em outros lugares e acontece silenciosamente, porque é a força do grande contra as pessoas de menor poder aquisitivo de raiz, de matriz africana. Ele esqueceu de dizer que o prefeito da época era protestante. Né? Então a gente percebe de onde estão surgindo esses ataques constantemente. Né? Porque eles não medem nenhuma dificuldade em mostrar que eles nos atacam. Agora eu queria saber e perguntar, religião prega o ódio religioso? Ou religião prega o amor e o respeito? Relembrar aqui o caso que aconteceu de Mãe Dedê de Oiá, em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Bahia. Uma senhora de 90 anos de idade, uma das mais mais idosas dentro da religião, naquelas redondezas. Ela veio a falecer pelo simples fato de que uma igreja evangélica chamada Casa da Oração resolveu se fundar ao lado da instituição religiosa e quis fazer um culto de libertação. E nesse culto de libertação, foi a madrugada inteira, do dia 30 para o dia 31 de maio deste ano, proferindo palavras como: queima essa, Satanás, liberta, Senhor, destrói a feiticeira. E essa senhora ficou a madrugada inteira acordada. Foi acionada a polícia, foi acionado tudo, e nada foi feito. Ela veio a falecer com um infarto. Ela teve um infarto e não resistiu. A priori, foi registrado como um mal súbito. Só que aí, após pressões de alguns deputados, pressão mesmo da própria CPI, foi registrado isso como um ato de intolerância e está sendo investigado. Nós estamos aqui para poder gritar por vida. Eu fui fotógrafo que fui à casa de Pabazinho para poder fazer as fotos, como fui na casa de Pai Dejaí e fui também na casa de Pai Ricardo. Nem quando eu fotografava defunto no jornal policial no Rio de Janeiro, eu senti tanto medo e tanta humilhação na minha vida. É triste você ter que fotografar o seu sagrado ser vilipendiado. É triste você ver o seu sagrado ser queimado pela intolerância. E é mais triste ainda nós sabemos que nosso grito não tem eco nesta casa que é comandada por evangélicos. Durante séculos, colocaram o pé na nossa garganta. Só que o grito agora está saindo. E não é mais grito de choro, não. Agora é grito de guerra. Axé. Eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de impedir as igrejas, de dia e noite, culparem as religiões de matriz africana pelo mal da humanidade. Eu me infiltrei numa igreja, eu fui lá, a paisana, para ver o discurso deles. E o discurso você está sofrendo, é a obra de macumbaria, é a mãe de encosto. Aí o senhor está lá com a sua família, tem um dia ruim, o almoço não deu certo. Na igreja o discurso vai ser: isso foi obra de feitiçaria da mãe de encosto. E isso gera um ódio religioso contra essas religiões. Então, eu sou adepto dessa religião, eu sou jovem, eu pego aquilo no peito. Aí eu vou atear fogo no terreiro. Eu vou, aqui dentro dessa casa, se tiver
alguém que professa uma religião de matriz africana, eu vou boicotar. Porque é uma lavagem cerebral que é feita ali dentro. Enquanto não brecar isso, não vai haver. Você pode criar lei, pode criar tudo, pode-se fazer tudo. Mas enquanto tiver 10 mil, 20 mil pessoas ali, sendo implantado na mente delas, que a culpa do mundo é o demônio, e nós somos os adoradores do demônio. Agora um adendo. Desculpa, mas o demônio é cristão. Nós não conhecemos ele. Jesus, ele prega a unidade, ele prega o respeito. Portanto, qualquer expressão religiosa evangélica que está agindo de maneira discriminatória contra as religiões afro ou contra uma imagem de uma santa, como a nossa Virgem Aparecida, que também eles têm quebrado a imagem de santa, tem entrado na igreja católica, tem derrubado e quebrado a imagem de santa. Essa postura de alguns irmãos evangélicos, com certeza eles não representam as expressões evangélicas. São pessoas desequilibradas. Quero afirmar que o fato de termos um campo teológico diferente dos outros segmentos não significa que não acreditamos em um Deus supremo, Criador do universo, e tampouco que vivemos de acordo com o Satanás, como muitas pessoas querem nos atrelar. A religião do candomblé tem origem no continente africano e tem como base os orixás, que são expressões da natureza. Exu, equivocadamente, é associado ao diabo. Na realidade, é o grande senhor da comunicação. E é o ar, é o tempo, e hoje, o ontem e o amanhã, designado a acolher os pedidos das pessoas e depositar aos pés de Olodumare, Deus. Não há maldade ou perversidade, como insistem aqueles e aquelas que não conhecem os fundamentos da religião, mas mesmo assim afirmam vinculações que não existem. Tem alunos sendo atacados nas escolas porque está usando uma conta no pescoço. Tem mulheres que trabalham como doméstica, que não podem falar que são das religiões de matriz africana, porque senão elas não são contratadas, elas não trabalham. Tem professores que não podem falar que também seguem as religiões de matriz africana, porque sofrem represália pelos diretores. Eu pergunto, o Estado não é laico? Então por que isso está acontecendo? A religiosidade é muito importante para todos os nossos povos. São tantas pessoas com tantas manifestações distintas que a gente não pode admitir intolerância. Veja a seguir. Praticantes de religiões afro-brasileiras são barrados em hospitais e prisões. A própria cadeia pública que não nos dá o direito a entrar lá e fazermos o ato religioso nosso.